Eu fui convidada pelo Instituto para falar com vocês sobre mediação de conflitos, mas escutando o que vocês falaram no começo, eu mudei um pouquinho a minha fala inicial para poder contemplar algumas questões que eu acho que são importantes. Antes de começar, eu queria contar um pouco para vocês o que o nosso grupo tem pesquisado, o que eu especificamente tenho pesquisado dentro do grupo e qual é a importância disso para esse tema de hoje, que é especificamente a questão da mediação de conflitos, né? Bom, então o nosso grupo, há alguns anos, a gente tem investigado principalmente a questão do clima escolar. A gente fez uma investigação grande sobre como as escolas, né, como é que essas pesquisas têm sido feitas fora do Brasil, porque a gente não tinha essa cultura dentro do Brasil de investigar o clima. O clima escolar, ele é algo que influencia diretamente, inclusive na aprendizagem dos alunos. Então, escolas que têm um clima positivo, os alunos aprendem muito mais do que as escolas que têm um clima negativo. E a gente classifica as escolas, então, com clima positivo, negativo e mediano. Nós não tínhamos um instrumento para medir o clima aqui no Brasil, então o que a gente fez nesses últimos 5 anos foi estudar sobre isso e a gente desenvolveu um instrumento em que a gente leva para as escolas. Agora a gente está numa fase terminal, a gente brinca, né, da pesquisa, mas que é a criação de uma plataforma em que todas as escolas, é o que a gente vai fazer esse ano, as escolas vão poder acessar, vão poder aplicar esse questionário de clima, que é feito com alunos, professores e gestores, né? E vão ter um diagnóstico inicial, vamos dizer assim, e também, né, paralelo a isso, a gente tem pesquisado a questão da convivência ética dentro da escola. Então, o clima escolar acaba sendo um braço dentro desse projeto maior, que é de convivência ética na escola, em que nós acreditamos que esse tema, né, por exemplo, que vocês discutiram agora, o respeito, né, a questão dos valores, da autonomia, né, então, da ética, né, ele precisa ter um espaço institucional nas escolas desde que as crianças são pequenas. E aí, em função disso, a gente tem desenvolvido projetos, não é, em que nós atuamos dentro das redes, né, públicas e particulares, mas a gente está em algumas redes grandes, públicas, municipais, em que a gente tem desenvolvido um trabalho de formação com os professores, com a gestão, né, e com os alunos. Por quê? Porque quando a gente pensa num projeto de convivência ética, a gente tem que pensar nesse projeto para a instituição como um todo. Não pode ser só... Hoje está muito na moda, vocês devem já ter escutado falar, essas atividades dos socioemocionais. Então, tem vários lugares fazendo trabalho sobre isso, desenvolvendo materiais sobre isso. Tem materiais muito interessantes, inclusive, só que são materiais que são feitos para o aluno, para a gente tratar sobre essa questão com o aluno. Que ótimo que a escola esteja pensando em fazer isso, mas a gente considera que isso é pouco, é insuficiente, porque a gente precisa trabalhar com os nossos alunos, mas a gente também precisa se formar. Então, o professor, a gestão, um ambiente sociomoral mais cooperativo é o que efetivamente vai fazer com que os nossos alunos, então, se tornem esses meninos mais respeitosos que vocês falaram no começo, se tornem esses adultos mais respeitosos. Eu preciso, e os relatos de vocês foram muito importantes, quando vocês dizem assim, eu já desrespeitei, né, como a coordenadora, né, diretora? Disse uma professora, né? Eu já me senti desrespeitado, eu respeitei uma mãe, eu me senti desrespeitado pela família. Então, esse ambiente sociomoral da escola, ele é complexo. Ele não é feito só na relação professor-aluno. Ele é feito também por todas as relações que acontecem. Então, não adianta a gente fazer uma formação com o professor e querer que ele trate o aluno de forma respeitosa se esse professor não se sente respeitado naquele ambiente. Vocês querem ver uma coisa? Vocês que são funcionários públicos, né, que é diferente da escola particular, vocês têm a possibilidade, quando tem atribuição, de mudar de escola, não tem? De acordo com o tempo que vocês têm, a pontuação que vocês têm. Às vezes, vocês escolhem uma escola que, em São Paulo, é algo que é determinante, que é a questão de morar perto da escola ou não, né? Isso tem uma influência na vida de vocês, que é o tempo, né? O tempo, a paciência, né? Dinheiro, né? O trânsito irrita, né? Mas às vezes vocês escolhem ir para uma escola mais afastada da casa de vocês, por quê?
Porque tem um clima melhor, né? Às vezes você pode ter uma escola colada na sua casa que você teria a possibilidade de escolher, você trabalha lá, fica um ano e fala, não quero, eu vou andar muito mais, mas eu prefiro ir para essa escola que o clima é melhor. Então, alguém disse, acho que foi você, né, a questão do sentimento de pertencimento. Então, se nós estamos pensando nessa convivência ética, a gente tem que investir justamente nisso, em que todas as pessoas daquela comunidade escolar tenham esse sentimento de pertencimento, não só os alunos, mas os professores, os pais, né, os gestores. E, em relação a gestor, quem é gestor aqui? Só para eu saber. Tá. O gestor, ele tem uma importância muito grande dentro da escola. Não que vocês sejam salvadores da pátria, não estou querendo jogar um peso maior do que vocês já têm, mas a gente tem várias pesquisas mostrando que uma equipe gestora mais engajada, em médio prazo, ela muda o ambiente social, ela consegue mudar o ambiente sociomoral da escola, quando você tem uma gestão que não é engajada, né? Então, quando vocês estavam falando de respeito, e a Gunga, né, falou muito bem a questão do respeito mútuo, né? Existem dois tipos, então vou começar por aí, porque eu acho que é importante nós pensarmos. Existem dois tipos de respeito, o respeito unilateral, né, e o respeito mútuo. E acho que isso a palestrante do encontro anterior deve ter abordado, né, que veio falar sobre direitos humanos. Nessa perspectiva que nós estudamos, eu estou falando para vocês uma perspectiva da psicologia moral e de uma psicologia, de uma perspectiva que é construtivista. Então a gente acredita que os valores são construídos, tá certo? E como é que esses valores se constroem? Esses valores, eles são construídos a partir das nossas relações, a partir da experiência que a gente tem com o meio. Então, quanto mais os nossos alunos, quem é de educação infantil aqui? Quem trabalha com os pequenos? Bastante. Tá. Quem é Fundamental 1? Quem é Fundamental 2? Tem médio aqui? Ou profissional? Tem. Tá. Bom, então, vejam. Desde os pequenininhos da educação infantil até os meninos do ensino médio, né, a gente parte de uma perspectiva de que essa moral ou a ética, ela é construída, esses valores eles vão sendo construídos a partir da nossa convivência, a partir das relações que a gente estabelece. Por isso que o conflito que nós vamos tratar aqui hoje, especificamente, ele tem um papel fundamental, porque a gente não consegue conviver com outras pessoas sem que nós não tenhamos o quê? Conflitos, né? Então a gente tem conflitos, alguns de gravidade maior, alguns de gravidade menor, mas nós temos conflitos, né? E entender que o conflito, nessa perspectiva que eu trago para vocês, e alguém já disse isso aqui, acho que foi você, o conflito não é algo ruim, ao contrário, o conflito ele faz parte das nossas relações e ele inclusive é a partir do conflito que a gente pode aprender a se relacionar melhor. Então o problema não é nós termos conflitos nas escolas, porque a gente tem muitos conflitos. Quem está aqui com educação infantil sabe que da hora que vocês chegam, a hora que as crianças vão embora, as crianças têm muitos conflitos por dia, é um atrás do outro, né? Eu até depois vou deixar uma indicação para vocês. A gente tem o site do nosso grupo de pesquisa, que é www.gpen.org. Lá vocês encontram as referências bibliográficas e tem uma parte que é só tem sobre todos esses temas, né? Respeito, linguagem, comunicação, enfim, a moral. Mas tem uma parte que é sobre conflitos e aí nós temos 3 pesquisadoras do nosso grupo, que é a Lívia, a Carol e a Mariana, que elas desenvolveram uma pesquisa ao longo dos últimos, desde 2008 que elas começaram, então ao longo desses últimos 8 anos, sobre quais são as causas, eu trouxe até uma parte da pesquisa para mostrar para vocês, as causas, né, mais frequentes entre as crianças pequenas. Então elas começaram com as crianças de 3 anos e foram até os adolescentes, né? Quais são as causas, as finalizações, as estratégias que eles usam para resolver e como nós da escola, então, podemos ajudá-los, porque a gente não pode querer evitar o conflito, mas a gente pode trabalhar o conflito de uma forma que ele seja promotor da autonomia, que ele seja promotor de relações mais respeitosas. Então o problema não está em ter conflitos, mas em como eles resolvem os conflitos, né? Às vezes nem são resolvidos e às vezes é um problema isso também, né? E é muito interessante essa pesquisa delas, eu vou mostrar o gráfico para vocês, é que elas fizeram aqui, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, e elas mostram como os nossos adolescentes, boa parte deles,
não desenvolveu estratégias mais sofisticadas para resolver conflitos. Eles resolvem os conflitos como as crianças pequenas, né? E isso está ligado diretamente à qualidade do ambiente sociomoral que eles vivem. Quais são os 2 ambientes mais importantes para o desenvolvimento da criança e do adolescente? A família e a escola, não é? As 2 instituições são importantes para esse desenvolvimento. Existe um discurso muito recorrente que hoje é muito difícil dar aula porque as famílias estão desestruturadas, porque os pais não participam, porque os pais... Então, veja, eu vou contar um exemplo da minha pesquisa quando eu fiz o meu mestrado. Eu tinha um aluno, eu investigo turmas difíceis, classes consideradas muito difíceis, né? E tenho feito isso já há alguns anos, desde a especialização até o doutorado, e agora no meu pós-doc eu também tenho tratado desse tema. O que a gente percebe é que dentro dessas turmas difíceis existem alunos que são mais difíceis, que normalmente são líderes dessas turmas, né? E em uma das classes que eu estava investigando, né, que eu estava fazendo a pesquisa, o menino era muito indisciplinado, né, resolvia os conflitos todos de forma agressiva, batia, né, ou xingava. Ele tinha sofrido abuso sexual por parte do padrasto, né? O que aconteceu? O juiz determinou então que ele fosse morar com o pai. Ele disse que tinha visto o pai pela última vez quando ele tinha 1 ano de idade. O pai tinha casado com uma outra moça que tinha um filho de 15 anos, ele tinha 12, né? O filho da madrasta, né, 15 anos, começou a bater nele todos os dias. Então eles tiveram que trocar o menino de período, né, para eles não se encontrarem muito, enfim. Veja, eu não estou dizendo que a gente vai passar a mão na cabeça dos problemas que os nossos alunos têm, mas este menino, essa família desse menino, pouco ela vai poder contribuir para o desenvolvimento dele em relação à questão dos conflitos, em relação à questão da ética, em relação à construção de valores. É uma família que não tem condições, sabe, as pessoas não dão aquilo que elas não têm. Mas esse menino é justamente aquele que mais precisa de um ambiente melhor dentro da escola. Porque, veja, os 2 ambientes são importantes para que eles desenvolvam, mas quando um ambiente falha, o outro precisa ser muito superior, muito melhor para dar conta, né? Se esse menino não tem na escola um ambiente que favoreça ele pensar que tem outras formas de resolver conflitos que não seja a base da porrada, esse menino vai crescer como um menino que resolve as coisas de forma agressiva. Dentro da constituição da nossa personalidade, a gente tem valores que a gente chama de valores éticos, valores morais e valores não morais, tá? Todos nós temos esses 2 tipos de valores. E isso vai sendo construído como? Com essas experiências, né? Bem-sucedidas ou mal-sucedidas, né? Que vão acontecendo no decorrer da nossa vida, principalmente nas relações com o outro, né? Então, o que acontece? Os pequenininhos, esses valores que a gente chama... O que são os valores morais? São valores que são universalmente desejáveis. Então, respeito é um deles. Justiça, dignidade, né? A tolerância. Então, a gente tem valores que são universalmente desejáveis, mas que, né, muitas vezes, eles ainda são fracos na personalidade daquela criança. E, às vezes a gente acha isso. Esse menino é muito agressivo. Esse menino... Mas ele é só uma criança, entendeu? Outro dia eu recebi um bilhete, né, que veio para minha ex-cunhada, ela me mandou, né, para me ajuda, né? Então o meu sobrinho vai fazer 3 anos de idade, o delinquente. Porque pelo bilhete da professora, você fala, o menino é um marginal, né? Ele tem que ir direto para cadeia, né? Tem 3 anos ainda? Ainda vai fazer 3, né? E eu conheço ele, né, como tia, mas claro, né, conheço sobre desenvolvimento, e ela super preocupada. E qual é o sentimento da mãe? Por mais que ela fale, às vezes eu acho que a escola está errada, não sei o quê, mas a mãe fica com aquele sentimento, a mãe, o pai, de onde foi que eu errei? Alguma coisa eu estou fazendo de errado. Quando vem um bilhete com aquele tipo de linguagem, cheio de julgamento de valor, e tome providências, né? Então é algo assim muito forte, por uma criança de 3 anos. Então o que a gente tem visto, né? Vou pegar a fala dela, que eu achei importante. Ela falou assim, eu fui humana, eu deixei de ser a professora, né? E fui humana com a mãe. Eu acho excelente que a gente tenha professores que sejam humanos. Eu acho excelente que a gente tenha professores que tenham vocação para ser professor.
professor. Mas a gente precisa mais do que isso, a gente precisa de profissionais. Eu preciso saber que escutar uma mãe, acolher quando ela vem com uma queixa e às vezes quando ela é desrespeitosa, porque às vezes eles vêm com pedra na mão, tem aquela mãe que é tamanqueira, né? Mas entender que se respeito, né, é uma via de mão dupla e eu só vou respeitar se eu me sentir respeitado. E nós não somos só os educadores como os pais. Existe uma diferença a gente educar os nossos filhos e educar os nossos alunos. Porque como pais, nós somos educadores. Na escola, nós somos profissionais em educação. Então, a gente precisa desse conhecimento teórico para saber, eu agir dessa forma, não só porque eu sou humana, mas eu agir dessa forma porque eu sei que a hora que eu acolho, que eu faço uma escutativa, que eu tenho uma linguagem que não é carregada de julgamento de valor, uma linguagem que é mais descritiva, que vai fazer com que essa mãe reflita, que ela saia daquela posição, às vezes, de muito irritada, né? Que isso é importante para quê? Justamente porque você disse. Quem é o principal ali? É a criança, né? Ninguém está trabalhando contra a gente, porque senão às vezes parece que você está contra, a família está de um lado, você está do outro, numa situação oposta. Se a gente tiver esse tipo de raciocínio, o clima da nossa escola vai ser sempre muito ruim, porque não é, vocês já viram conselho de classe? Quem é do Fundamental 2 aqui, né? Gente, mas é cada informação que se fala no conselho de classe. Sabe aquela mãe, aquela que fica no bar com uma saia curta? Que isso importa, entendeu? Para que a escola tome alguma atitude em relação àquele menino, a gente fica julgando, né? Então vamos pensar. Agora, é importante, claro, se eu conheço a família que eu contei desse menino, né? Essa situação que ele sofreu, que é uma situação de violência grande para um menino de 12 anos sofrer um abuso sexual, né? Não é passar a mão na cabeça, como você está dizendo, mas é eu considerar isso e entender que esse menino, ele vai... Veja, como é que a gente respeita? A gente respeita porque o outro nos respeita, claro, as crianças pequenas precisam disso, mas a gente precisa mais do que isso, a gente precisa construir o autorrespeito. Eu só respeito se eu me respeitar. Então, a escola, quando a gente trabalha com os pequenininhos e quando a gente trabalha com os adolescentes, eu tenho que ter um ambiente efetivo para se trabalhar com autorrespeito. Eu tenho que fazer com que essas crianças se sintam valor aos olhos delas próprias. E eu só vou me sentir valor aos meus olhos se eu tiver adultos que me valorizem. Eu vou contar uma parte dessa pesquisa para vocês. A gente fez já com mais de 12 mil sujeitos, né, para poder validar o questionário. E tem uma pergunta que é muito interessante, que a gente pergunta assim, pergunta para os professores, você acha que seus alunos vão ter condições deles saírem da escola, de ingressarem numa faculdade, ou né, serem bem-sucedidos, né, na questão do estudo após a escola? A maior parte dos nossos professores dizem o quê? Não. E na escola pública, mais não ainda. Mas na particular, vocês estavam falando que é diferente? É diferente, gente, mas não é tão superior assim, não. Não vamos... O negócio tá difícil em tudo quanto que é lado, né? Então, não. Então, a professora acredita que não. Aí você pergunta para o aluno. O aluno, que quem responde esse questionário são os alunos maiores, a partir do 7º ano. Você acha que você vai se dar bem? E eles dizem o quê? Sim, eu acho que sim, né? O professor diz que não. Aí você pergunta para o professor, você planeja bem sua aula? Sua aula é organizada? Você estuda? Sim, os professores respondem de forma unânime. Você tem uma boa estratégia para recuperar os alunos que estão com alguma dificuldade? Excelente, a recuperação é excelente. Então veja, eu dou uma ótima aula, eu dou uma excelente recuperação, mas meus alunos não terão sucesso. Vocês percebem? Tem alguma coisa errada que a gente tem que discutir. E nas escolas que nós estamos atuando, a gente leva esses dados para a escola e a gente discute. Primeiro a gente coloca eles em grupo com os dados, eles analisam, apresentam para o grupo e a gente vai discutindo um a um. Eu fiz um agora recente, na quarta-feira, em uma das escolas, e eles diziam assim, mas a gente tem todo o sistema, tem o governo, tudo bem, tem. Eu não estou desconsiderando todas as dificuldades que a gente tem em relação ao ensino no Brasil e principalmente ao ensino público. Porém, né, não bate. Vocês percebem que a conta não está batendo? Não dá para você dizer assim, quase todos os professores falarem, eles não vão ter êxito, eu acredito que meu aluno não tem êxito, né, em relação aos estudos, mas eu planejo bem minha aula, eu organizo uma boa aula, eu organizo uma boa recuperação. Alguma coisa aí precisa ser, né, pensada. Normalmente os professores e os pais são quem eles elegem, né? Conforme eles vão crescendo, quem trabalha aqui com os adolescentes, final de Fundamental 1, 5º ano, já dá para você perceber que a
gente vai perdendo esse poder, vamos dizer assim, né, como figura de autoridade. E quem que os adolescentes elegem como importantes? Os pares, né, os colegas, tá certo? Muitas vezes quando eu faço palestra para pais, os pais falam assim, mas nossa, ele era tão bonzinho, né, agora virou adolescente, né? E não, eu falo, gente, isso não é ruim. Porque o problema pode ser, claro, a forma como esse menino está fazendo, que às vezes ele está sendo desrespeitoso, mas isso faz parte do desenvolvimento. Essa figura de autoridade, ela tende a cair. E aí, esses maiores, como ele tem um desenvolvimento cognitivo muito mais sofisticado, essa figura de autoridade, precisa ser alguém que eu admire. Não é? E os adolescentes, eles percebem algumas incoerências que os pequenos não. Alguém falou sobre regras aqui, olha, as regras são importantes. Logo no começo, alguma professora aqui falou, né? As crianças entram no mundo da moral, na heteronomia, por meio das regras. Então, as regras são fundamentais. Quando eles sabem que tem coisas que eles podem fazer e coisas que eles não podem fazer, não é? Agora, quando eles são pequenininhos, você pode ter a regra e falar assim, não pode ter celular na sala, tá? E aí, ok. Aí o professor atende o celular. Para eles tudo bem, porque ela é professora. Faz isso numa classe de adolescente. Ele vai dizer, ah, tá. Então quer dizer que eu não posso, mas a professora de geografia pode. Né? Ela vem, atende o telefoninho dela. Tá? E às vezes os pais e os professores ficam indignados com isso. Como que agora ele está me questionando? Não, mas isso é bom. Ele começa a perceber que tem que ter uma coerência. Então, o professor de educação infantil, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque o que ele faz é muito sagrado para os pequenos, tá certo? Não adianta você ter um bom discurso se você não pratica aquilo. Os pequenininhos não percebem, mas os maiores começam a perceber. E aí vejam, quais as situações em que são mais danosas para as relações e que causam mais situações de conflitos? Quando eles se sentem humilhados, né, injustiçados, desrespeitados, mas principalmente a humilhação que é pública, né? Então vou pegar o seu exemplo, né? Então quando você fala todo mundo bate palma para a criatura, né? Você imagina a situação de exposição. A última coisa que um adolescente quer é ficar em evidência numa situação como essa. Então por isso que ele falou para ele assim, eu vou te matar. O que ele falou, gente, não que talvez ele mataria ele, a gente espera que não, mas esse sentimento dele de tipo, eu tô com muita raiva, eu tô pé da vida com você, como é que você me faz um negócio desse, entendeu? E isso, como eu faço pesquisas, né, mais em Fundamental 2, e por que eu optei no Fundamental 2? Porque no Fundamental 2 culminam as situações de conflitos e de indisciplina. Não que não tenha com os pequenos, tá? Então eu tenho muitas situações de conflitos entre pares na educação infantil, muitas, né? Mas as situações que demandam mais, né, do professor, elas acabam, principalmente entre o 6º e o 7º ano, é onde tem um boom, né, nesses problemas de relações. Na escola, a gente tem uma educação para o coletivo, né? Uma convivência coletiva muito maior do que dentro da família, que é muito mais privada. As relações são estáveis na família e na escola elas não são estáveis. Então veja, uma criança pequena, ela pode falar com o outro assim, eu te odeio, não quero mais ser seu amigo, não é? Não quero mais brincar com você, não estou de mal. Eles não falam isso? Né? Quem dá aula aqui para o 2º ano? As meninas do 2º ano, normalmente tem pesquisa sobre gênero, elas ficam de mal e de bem mais ou menos umas trocentas vezes, né, por dia. Né? Também, mas o infantil, no Fundamental 1, eles têm uma questão que permanece mais. Né? No infantil é mais momentâneo. Então veja, a mãe pode falar, eu estou com muita raiva de você, não gostei do que você fez, mas ela continua sendo mãe. Na escola não. Se ele brigar com um amiguinho, pode ser que o amiguinho não queira mais ser amigo dele, não queira mais que ele participe da atividade, não vá mais brincar com ele na hora do parque, na hora, né, do recreio, né? E isso é uma aprendizagem importante, né? É assim, ele chega a ser tão agressivo no ponto de dar um soco no outro colega e quebrar o dente do outro colega com 8 anos. Sim. Não, e claro, isso faz o quê? Com que as crianças se afastem dele, né? Agora, veja, é um menino que precisa de ajuda, né? O que a gente tem que pensar é, o que esse menino precisa aprender? Então, uma criança que bate muito, que reage sempre de forma impulsiva, né, nessas situações de conflito, que às vezes reage de forma muito agressiva, a mãe está dizendo que ela não tem essa cultura do bater em casa, né? É importante ter uma avaliação, é importante, né, para a gente eliminar, porque quando a gente está falando desse desenvolvimento, a gente está falando desse desenvolvimento dentro
né, de uma normalidade. Casos, por exemplo, de psicopatia, que fogem a isso, que são essas crianças que, por exemplo, não se sensibilizam ao outro, né, que realmente quer ver o sangue, né, então aí eu preciso, são exceções, mas pode ser que seja, né, por isso que tem que ter esse olhar, para às vezes conversar na outra escola, né, tentar saber o que aconteceu nessa outra escola, também é importante como um dado, já que a mãe diz que em casa ele não tem esse perfil, mas às vezes também não tem esse perfil porque só convive com adultos, só, né, não tem outras crianças e o problema dele, pelo que me parece, é muito mais quando ele convive com os colegas. O que um meu aluno precisa aprender quando ele tem um conflito e ele resolve na base da porrada? O que ele precisa aprender? É isso que a gente tem que pensar. Ele precisa aprender a resolver o conflito como? Conversando. Não agindo de forma impulsiva, se autorregulando. E a autorregulação é algo que não acontece assim. E às vezes a gente acha que o tempo que as crianças... mas Adriana, eu fiz uma intervenção, falei com essa linguagem que você disse, etc e tal, e o menino continua igualzinho. E aí eu pergunto para os professores, quanto tempo você fez isso? Uma semana inteira, todos os dias de uma semana. Gente, é pouco. Então, ele vai precisar, claro, de bons adultos para fazer boas intervenções, né? Bons adultos nesse sentido que façam boas intervenções, mas isso leva tempo. Tem crianças, porque como é que a gente aprende uma nova forma de agir? Aliás, como é que a gente aprende qualquer coisa nessa perspectiva construtivista? Eu tenho que entrar numa situação de desequilíbrio para eu tentar me reequilibrar. Isso é uma constante para qualquer coisa, mas nas nossas relações também, né? Quer dizer, eu já assisti aula em que o aluno falou pro professor assim, o professor jogou um giz porque o aluno estava dormindo, ele acordou bravo, professor, tô cansado, tal, trabalhei e tal. Aí o professor falou, na minha aula não dorme. Ele falou, vai tomar no... Falou pro professor, né? O professor falou assim, vai você e leva a vaca da sua mãe. Veja, a hora que o professor fala isso, vocês percebem? A gente ri, mas é triste, né? A gente pensar. Por quê? Quem é o adulto da relação? Quem é a figura de autoridade? É o professor. Esse menino que mandou ele para aquele lugar, ele não teve autorregulação. Ele agiu de forma impulsiva e xingou, tá certo? Quando o professor age da mesma forma, eu faço com que esse meu aluno, ele não se desequilibre para tentar se reequilibrar e entender, olha aqui, você pode estar do jeito que você quiser, mas não posso permitir, não que você me trate assim, mas que você trate qualquer pessoa assim. Porque quando a gente fala de respeito, essa é uma outra coisa que deve ser importante na nossa fala, né? Não fala assim comigo porque eu sou sua professora, né? Não fala assim comigo porque eu sou o diretor da escola, né? Não se trata as pessoas dessa forma. E aí, se a gente tem isso como um princípio, que é a questão da dignidade, do respeito ao outro, eu vou ter que ter ações que sejam coerentes com isso. Porque se meu aluno está me mandando para aquele lugar e eu mando ele e a mãe dele, você percebe? Né? Quer dizer, eu estou mostrando para ele que esse princípio do respeito já foi por água abaixo. Né? Uma outra coisa eu tenho que sempre pensar, bom, o que esse menino precisa aprender, como é que eu posso fazer para que ele mude isso? Então, às vezes, tem intervenções que a gente faz quando acontece o conflito, mas tem situações que você tem que esperar o menino se acalmar, porque, gente, no calor da emoção, eles não conseguem pensar. A gente também é assim. Você está muito bravo, você não consegue pensar numa perspectiva diferente da sua, ouvir o que uma outra pessoa está falando, né? Outra coisa, né? Sermão. A gente tem mania de dar sermão. E o sermão, ele é pouco eficaz. Não significa que você vai ter uma linguagem mole, tá certo? Mas você precisa ter uma linguagem firme, que é diferente de grossa, mas uma linguagem firme que valide aquele valor, que mostre para ele, olha, isso aqui é um princípio, é um valor, eu não abro mão disso, tá? A gente não vai abrir mão disso. Mas nessa linguagem firme, né, ela tem que ser breve. Falem daquilo que aconteceu, daquela situação. Às vezes a gente fala assim, porque semana passada, porque em 1921, e aí eu vou falar uma coisa que não é machista, gente, mas nós mulheres, a gente tem uma tendência a levantar um passado, aquela ficha, né? Você começa lá, né? Então, você já viu? Pensa nas nossas relações pessoais. Às vezes você está brigando lá com seu marido, você começa, mas o dia que a gente namorava, já faz 20 anos, né? Você foge do tema. Então, com as crianças mais ainda, eu preciso focar naquela situação. Vamos falar sobre o que aconteceu. As crianças pequenas, eles precisam entender que em situações de conflito que eles resolvem batendo, eles são muito ainda concretos. Então, você tem que mostrar que aquela criança está machucando. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dou aula em pós-graduação, uma pós que a gente tem sobre esse tema. E aí, um dia uma aluna minha chegou para mim e falou assim, Adriana, meu aluno de 4 anos, tá? 4 para 5 anos,
eu estava descendo o escorregador, e ele descia o escorregador com as duas pernas bem esticadas, duras, e entrava nas costas do coleguinha que ainda não tinha saído. Vinha o menino machucado, chorando. Professora, ele me machucou. E ela falava o quê? Vai lá e pensa 5 minutos. Tá? Vai lá e pensa 5 minutos. E ele ficava, ela falava, Adriana, não sabia o que era pior, mandar ele pensar 5 minutos, né? Que tirava ele ali da minha frente, ou ele ficar me perguntando, Pro, já acabou os 5 minutos? Já acabou os 5 minutos? Né? Criança de 4 anos não tem noção temporal, né? Você já assistiu o Shrek, o burro não fica? Já chegou. É a mesma coisa, né? Mesmo tipo de raciocínio. Bom, aí o que acontece? Dava os 5 minutos, acabou, Pedro, pode ir lá. Ele voltava e fazia o quê? Mesma coisa. Mais 5 minutos. Ela disse que isso foi 1 vez, 2, 3, né? De repente, ela disse que esqueceu o menino lá. Num desses 5 minutos, ela foi para o outro lado do parque e esqueceu o menino. Aí disse que ela virou e falou assim, Pedro, você ainda está aí? Já acabou o tempo, faz tempo, pode sair. Ele falou assim, mas eu quero ficar 10. Já deu 10? Gente, 4 para 5 anos. Tem criança com 10 anos que não tem noção de dobro. O menino já tem. Eu falei para ela, como professor de matemática, você está excelente. De moral, a gente pode pensar. Mas aí o que acontece? Aí ele falou assim, eu quero ficar 2 vezes. Como eu vou fazer de novo? Então, qual que é o raciocínio dele? Eu já vou pagar, né? Por quê? Porque, veja, o que vocês acham que uma criança de 4 anos pensa? Vai lá e pensa. E a gente ainda usa esse recurso, Super Nanny, né? A Super Nanny, então, ainda colocou, né? A SOS Babá. Uma criança de 5 anos pensa 5 minutos, uma de 6 minutos. Super científico isso, né? Uma coisa, tem teorias profundas sobre, né? 1 minuto a mais a cada ano da criança. Claro que não, né? Então, o que acontece? Essa sanção que a gente chama uma sanção expiatória, o que é uma sanção expiatória num conflito como esse? Expiar é no sentido de pagar. Eu vou lá, pago e me sinto religado ao grupo de novo, eu posso fazer de novo. Se a gente vai partir de um pressuposto de respeito mútuo, eu tenho que usar muito mais as sanções que a gente chama por reciprocidade, em que existe uma relação direta com aquilo que aconteceu. Outro ponto importante é a gente não tirar a criança do problema, porque a hora que você manda ele pensar, você está tirando ele daquela situação. Você precisa mostrar para ele, olha as costas da sua colega, você está vendo que machucou? Está vendo que está vermelho? Está vendo que ela está chorando? Quando ela se acalmar, ela vai falar para você como ela está se sentindo. E a gente tem que encorajar aquela outra criança a falar, fala que você não gostou, fala que você, né, como você está se sentindo, sem agredir ele. Fala de um jeito que você não agrida, mas que você mostra que você não gostou do que aconteceu. Os pequenininhos precisam disso. Os maiores, claro, um adolescente ele já percebe que ele machucou, tá, né? Bom, aí você vai falar para ele assim, escuta, Pedro, você só vai poder brincar no escorregador a hora que você achar que você consegue brincar no escorregador sem machucar seus colegas. Porque eu não posso permitir que aqui ninguém seja machucado, ninguém seja desrespeitado. Então, ele vai dizer o quê, gente? Eu não vou fazer, óbvio, vocês conhecem crianças dessa idade. Tá bom, bro, eu não vou fazer mais, né? E aí o que ele faz? Vai lá e faz de novo. A hora que ele faz de novo, vejam, parece que é igual, mas é totalmente diferente. E o efeito disso é muito diferente. Vou dizer para vocês como experiência de professora de criança pequena. A hora que eu falo para ele assim, você escolheu não brincar mais no escorregador por hoje. Eu tirei ele do escorregador, ele não pode mais brincar, agora eu estou autorizando ele voltar. Não, quem escolheu? E ele vai espernear. Não, mas agora eu posso, agora eu consigo. Não, então, mas você já tinha dito isso antes. Então, agora você não brinca mais. Quando você conseguir brincar, você volta a brincar. Mas hoje você perdeu o direito. Você pode até dar mais uma chance, às vezes, tá bom, então eu vou te dar mais uma. Pode ser, né? Vai depender ali de quem é a criança, da situação. Se ele fez de novo, bom, então agora você hoje você não vai brincar mais, né? Mas quem escolheu isso? Foi você que escolheu. A gente deu opção de escolhas, mas as escolhas que nós damos nas situações de conflitos, elas precisam ser restritivas. Eu tenho que colocar o limite. Não posso, você pode brincar no escorregador machucando ou não machucando, entendeu? Isso não é uma escolha. Eu falo muito isso para os pais, né? Às vezes a gente quer que os nossos filhos saiam agasalhados. Hoje está frio. Você quer colocar o agasalho, a criança faz o quê? Não quero, eu não quero pôr o casaco, não fica aquela ladainha, né? E às vezes o problema, né? Então você tem que falar assim, filho, você tem um casaco preto, você tem um casaco marrom. Escolha qual você quer sair, mas sem casaco hoje no frio você não pode sair.
Vocês perceberam? A hora que a gente está falando isso, a gente está mostrando... Mas eu estou falando de um jeito respeitoso. Ser firme também é ser respeitoso. Porque mostra o limite. Olha, até aqui você vai, mais do que isso eu não permito. Tá? É diferente falar assim, é para colocar o casaco, você está entendendo que é para pôr o casaco? Tá, eu estou mandando, tá. Pronto. Porque aí você quer que ele seja respeitoso, sendo desrespeitoso. Olha nós em sala de aula, e ó, que atire a primeira pedra quem deu aula aqui e nunca fez isso. A gente fala, para de gritar! Igual louco, gritando. Vocês já viram? Quem observa, você fala, gente, eu já fiz isso, mas é totalmente, né, psicótico uma coisa dessa, você pedir para uma pessoa parar de gritar gritando. Eu tenho que pensar, por que eu não quero que eles gritem? Qual que é o problema de se gritar? Porque quando eu grito com o outro, eu estou fazendo o quê? Desrespeitando esse outro. Se eu quero que ele aprenda a tratar o outro de forma respeitosa sem gritar, eu preciso pedir isso ou exigir isso de forma respeitosa. Se eu vou lá e grito. Agora, claro que aqui ninguém é androide. Nós somos seres humanos, como você disse, e pode ter aquele dia que você não está tão bem e que você enfia o pé na jaca, né? Aí a gente tem que ter oportunidade de conversar, desde que eles são pequenos até os grandes, de conversar, claro, pensando, né, na idade que eles têm, como é que vai ser essa conversa, e falar, olha, exagerei, peguei pesado. Se foi coletivo, eu tenho que conversar coletivamente. Se foi individual, eu posso conversar de forma individual. Agora, vocês não podem também se desautorizarem, que é se enfiar o pé na jaca todo dia ir lá e falar, ó, pessoal, exagerei. Por quê? Porque aí nós estamos nos destituindo da figura de autoridade. Vou contar uma outra situação. Uma outra aluna minha da pós, que tinha uma menina de 4 anos que, 5 anos, ela tudo resolvia na porrada, como o aluno dela de 8 anos, né? E ela disse que ela fazia? Continha a menina, né? Segurava e falava, olha, fala que você está com raiva usando as palavras, que você não gostou usando a boca, mas não use a mão, né? Era o que a gente estava estudando naquele módulo e tal. E ela falou, Adriana, eu achava que não estava funcionando, porque a gente já estava em setembro, essa menina continuava batendo. Aí disse que um dia chega a mãe na porta da escola, e aí ó, os gestores, diretores, né, que são muito corajosos, chega a mãe enfurecida, todo mundo tinha medo da mãe, disse que ela era uma tamanqueira. Eu quero falar com essa professora. A diretora não teve dúvida, foi lá na sala, falou, professora, vai lá atender, eu fico com seus alunos. Deixa eu tirar o meu... Jogou a professora na fogueira, eu falei, que legal. Aí a professora, então... fui atender a mãe e disse que a mãe falava, já com um dedão na cara dela, eu quero saber o que você está fazendo com a minha filha. Porque hoje eu fui dar uma tunda nela, né? Então fui dar uns tapas e disse que a menina segurou a mão da mãe e falou assim, mostra que você está com raiva com a sua boca, não use a mão, né? A professora amou, porque ela falou, gente, eu falei para essa menina isso 300 vezes, achei que ela não estava entendendo. E olha como agora ela está entendendo, porque se ela usou com a mãe, né? Ela já começou, então veja, já começa um processo de mudança, que é lento, mas ele é eficaz. Veja, lembra que eu falei para vocês? Não tem retrocesso, então eu posso, muitas vezes, achar que aquilo não está... se dá advertência, suspensão, colocar para pensar, desse resultado, as nossas escolas não teriam problemas, porque todo mundo utiliza esse tipo de recurso e todas as escolas têm problemas de comportamento dos alunos, né? Aí as escolas aumentam isso, aumentam essas sanções expiatórias. Com os adolescentes, o que acontece? Nas turmas que eu investiguei difíceis, piora, não melhora. Momentaneamente melhora, você dá uma suspensão, tá? Então por 1 mês, 2 meses o negócio fica meio controlado. Passa um tempo, volta e volta pior. Por quê? Porque eu vou fazer uma analogia. É como se eu estou saindo daqui, eu caio na rua, aí eu rasgo a minha calça, eu corto o meu joelho e eu caio na terra, tá sujo, sangrando, tá certo? Eu posso fazer, o que eu tenho que fazer se eu quero tratar do meu machucado? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Lavar, eu tenho que limpar, não é? Depois eu vou fazer o quê? Passar um antisséptico. E depois eu posso colocar um mataduro, um band-aid, não é isso? Tá, isso é uma forma. Demorou um pouco mais. Agora eu posso pegar só uma atadura e passar por cima, não aparece mais que está sangrando, que está sujo, que está machucado. Aparentemente eu olho, o joelho está o quê? Tratado, né? Como o outro, que a gente fez tudo aquilo. Estão os dois do mesmo jeito. Só que depois de um tempo, o que acontece? Dá pus, infecciona, não é? E às vezes a gente tem muitas dessas ações na escola. A gente faz algumas ações que aparentemente resolve, mas que dá um tempinho piora. Então,
E eu não estou aqui falando, a escola faz tudo errado. Não, não é isso. Porque o nosso papel é justamente, eu sou professora, né? Então, o nosso papel é justamente a gente poder pensar, refletir e ver que outras ações a gente pode fazer, já que essas que a gente faz não está dando o resultado que a gente gostaria. Não está sendo o resultado esperado. Então, se eu não estou usando uma estratégia que está dando certo, eu vou ter que pensar em outra estratégia, né? Às vezes, com aquela criança não dá. A gente tem agora a Mariana, que investigou os conflitos entre os maiores. A pesquisa dela do doutorado são esses alunos difíceis. São esses alunos que mesmo ela está pegando as escolas que a gente já atua, que a gente já tem esse trabalho com a ética de forma institucionalizada, mas que ainda assim tem uma turma, tem um aluno ali que nada funciona com ele. E ela está investigando. Quando terminar, talvez possa te ajudar a pensar também. Bom, vamos lá. Com as crianças pequenas, ainda tem uma coisa mais interessante, que às vezes eles acabaram de se socar, e aí o que vocês fazem? Nós, professores de educação infantil, vai lá e dá um abraço no seu amigo. Os coitadinhos vão com a mão fechada, né? Gente, ele acabou de dar um soco no meu nariz. Quem tem vontade de dar abraço no outro, né? Mas, como eles são heterônomos, a figura de autoridade é forte, ele vai lá e abraça. Fala isso pro seu aluninho de 15 anos, que acabou de tomar um soco do outro, vai lá e abraça, você apanha, né? O professor não fala isso. Jamais um professor de adolescente vai dizer isso. Mas com os pequenos a gente faz. Vocês já viram aquilo que ficou circulando esse ano, gente? Eu falo, como o professor é criativo, né? Aquela camiseta do amor lá, que você coloca os dois que brigaram presos na mesma camiseta. É de uma, né, criatividade de tortura impressionante. Isso não é eficaz. Por que não é eficaz? Porque, veja, nas situações de conflito, os sentimentos são sempre validados. Então, quando vocês trabalharem com a mediação, que pode ser a mediação que a gente vai tratar aqui formal, ou pode ser a mediação que é uma intervenção quando acontece um conflito com os alunos de vocês. Pode ser entre adultos, né? Mas validar os sentimentos é importante. Então, no caso da professora, né, que foi desrespeitosa com a outra professora, né? Então, você pode falar, olha, eu não gostei da forma como eu me senti desrespeitada, foi na frente dos alunos, né? Então, os sentimentos precisam ser validados. Às vezes o aluno fala assim, eu tenho ódio dele, eu tenho raiva. A gente fala, não, aqui todo mundo é amigo, todo mundo se ama. Claro que não, entendeu? Eu posso muito bem ter ódio de alguém que acabou de me chutar. E não tem problema algum. Como é que você não sente raiva? Ele me deu um chute na canela, eu não vou sentir raiva dele. Não, isso é um processo de autorregulação. Isso não é processo de autorregulação. A raiva é um sentimento que aparece numa situação em que aconteceu alguma coisa ruim. Agora, o que eu faço com a minha raiva? Porque eu posso ter raiva dela, mas não me autorize ir lá e riscar o carro dela. Não me autorize ir lá e arrebentar a cara dela. Não me autorize ir lá e postar no Facebook que ela é uma vagabunda. Porque hoje, os problemas dos conflitos é que eles não ficam só dentro do ambiente da escola. Eles vão para o ambiente virtual. A gente está tendo... Só para vocês terem uma ideia, já passo para você, aqui na cidade de São Paulo, a gente ainda vive num mundo muito machista, né? Então, claro que as situações de exposição na rede social entre as meninas é muito mais grave do que entre os meninos, né? Então, as situações que a gente chama de sexting, né, que tem causado muitos conflitos dentro das escolas, que são os vídeos, as fotos mais íntimas, que às vezes você manda para o namorado e aí desmancha o namorado compartilha, né? Tem feito com que as nossas meninas tenham, entre 12 e 15 anos, entrado em estado de depressão e em casos de tentativa e de suicídio efetivo. Nos últimos 3 anos, isso aumentou consideravelmente aqui no estado de São Paulo. Então, é algo que só que, às vezes, a escola fala assim, mas isso não foi um problema da escola, isso foi uma coisa que aconteceu na rede social. Não, mas começou na escola. E a escola tem que ter um espaço para refletir sobre isso. Porque, veja, se nós temos um problema nos conflitos, falta empatia, e a empatia é a minha capacidade, né, de me colocar no lugar do outro, né, de entender, eu posso até brigar com ele e não concordar com ele, mas eu posso entender que ele pensa de um jeito diferente do meu, não é isso? Então, essa capacidade de empatia. Na rede social, a nossa empatia, ela é quase nula. Porque esse outro, vocês percebem? Não tem o olho no olho. É diferente quando eu humilho ela presencialmente do que quando eu humilho ela na rede social. Tem uma pesquisa bem recente mostrando que quando você agride uma pessoa na rede social, de forma pública, você usa termos muito mais pesados do que você usaria se fosse olho no olho. Tá? Então a escola tem que ter um espaço para se discutir isso. Tem que ter um espaço para que as crianças, desde pequenininhas, elas possam mostrar, ter essa expressão dos sentimentos quando tem alguma coisa que não agrada,
não é? Mas que elas consigam mostrar que elas não gostaram, que elas estão com raiva, que elas estão tristes, né? Mas sem causar tristeza ao outro, sem passar a sua raiva para o outro, né? E é na escola que isso acontece, porque os pais, gente, não sabem como fazer isso, já perceberam? Às vezes você conversa com o pai, você acha que o menino é terrível, depois você conversa com o pai do menino, você fala o quê? Nossa, ele é até bom, meu Deus, perde esse... Não é? Você fala, não, como esse menino é ótimo, né? Então, se ele não tem isso, claro que seria muito melhor que ele tivesse, tanto para a criança quanto para nós que estamos na escola. Mas se ele não tem, vamos partir dessa realidade e pensar. Às vezes fala assim, mas mais uma coisa para eu fazer? Não é mais uma, é a coisa para a gente fazer, é o fundamental. Se nós não conseguirmos formar alunos que se transformem em adultos, que sejam respeitosos, justos, dignos, a gente falha no principal que é da educação. Porque não adianta eu formar um cara que é excelente em matemática, que bom que ele seja excelente em matemática, que bom que ele tenha os conhecimentos da escola, mas se ele não consegue respeitar o outro, né, como é que a gente faz com isso? Bom, então, o que a gente entende por conflito, né? A gente sempre vai ter um conflito e a gente divide em conflitos que são intrapessoais e os interpessoais. O que eu vou tratar aqui com vocês são os interpessoais, que são das relações. Mas muitas vezes um conflito interpessoal, ele começa por conta de um conflito intrapessoal, que sou eu comigo mesmo, tá? Então, a gente vê, por exemplo, nas situações de bullying, os meninos alvos têm uma estima de si muito rebaixada, tá? Mas eu já chego lá. Então, a gente tem uma situação em desequilíbrio. Isso é um conflito. Tem uma interação, eu estou interagindo com ele, eu estou interagindo com ela, acontece alguma coisa, a nossa relação que estava estável entrou em desequilíbrio, né? Ele é provocado por valores, perspectivas, opiniões que são diferentes entre aquelas pessoas, né? Manifestações sutis de afetividade, comportamentos externos de oposição, enfim, aqui a gente tem a definição clássica. Como é que a gente expressa isso, né? Tom de voz, gestos, né? Às vezes você fala assim, só o jeito que ela me olhou, né? Você vai conversar com o seu adolescente e fala assim, mas o que ele te fez? Ele me olha. E qual que é o problema dele? O jeito que ele me olha me irrita, né? E às vezes a gente desconsidera isso, né? Eu vou pegar o exemplo da Gunga, né? Que ela falou do vai lá e pede desculpas, né? Então, alguns pequenininhos, você fala vai lá, pede desculpas, às vezes ele, antes de bater, ele fala o quê pro amigo? Desculpa, pá, e enche a cara dela, né? Porque ele está fazendo aquilo por repetição. O adulto falou para ele fazer, ele vai, não tem uma reflexão, uma autorregulação. Quando eles crescem, e os pequenos, quem dá aula aqui para educação infantil, eles têm o que a gente chama de responsabilidade objetiva. O que significa essa responsabilidade objetiva? Eles não consideram a intenção do ato do outro. Tá? Eles ainda não conseguem fazer isso, não porque eles são do mal, é só por uma questão de desenvolvimento. Eles ainda não conseguem. Conforme eles vão crescendo, dando tudo certo na vida dessas crianças, lá em torno de 7, 8 anos de idade, eles passam dessa responsabilidade objetiva para uma responsabilidade subjetiva, em que ele consegue coordenar a intenção do ato do outro. Tá? Quer ver como a gente percebe isso? Vocês falaram, mas os pequenininhos também ficam de mal e de bem. Né? Tô de mal, tô de bem, tô de mal. Quando eles são pequenos e a responsabilidade é objetiva, eu falo, tô de mal, daqui a pouco vamos ficar de bem? Vamos ficar de bem, volta, tá tudo bem. Né? Com os maiores, ela fala assim, vamos ficar de bem? Eu falo, eu quero, né, eu tô te pedindo desculpas. Eu falo, é de coração? Esse é de coração é algo que é mais sofisticado, faz parte dessa responsabilidade subjetiva. Eu tô perguntando para ela assim, você tem realmente a intenção, né? Você tá ali disposto a isso? Com os pequenos, não. Eles vão, né? Desculpa, faz de novo, desculpa, faz de novo, né? Então, não é que a gente não vá falar para eles, não peça desculpas. Mas a gente entender que pedir para as crianças, depois que acontece um conflito, só ir lá, vai lá e pede desculpas, é muito pouco. Vocês percebem? É muito pouco. Vocês podem fazer isso, mas só isso é muito pouco. Eu preciso de mais, né? Eu preciso mostrar. Então, exatamente essa história que eu contei para vocês. Eu preciso ir lá, mostrar que machucou. Ela se acalmou? Fala como é que você se sentiu. E agora fala você. Aí a gente tem algumas estratégias de linguagem, que eu não vou tratar aqui hoje, mas de comunicação, em que a gente usa uma linguagem para que o outro entenda, né, a perspectiva. Então, quem faz essa mediação, essas estratégias de comunicação ajudam. Eu tenho problemas de natureza diferente, mas que normalmente a gente da escola faz o quê? Usa o mesmo tipo de intervenção. Por isso que às vezes para algumas coisas é eficaz, funciona, para outras, às vezes é um estrago, né? Então eu preciso entender quais são as naturezas desses problemas para poder ter
situações, né, intervenções mais específicas. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, né? Dentro do que a gente chama de violência, vejam, gente, às vezes a gente fala assim, a escola hoje é mais violenta. Não é verdade. É que, claro, quando acontece uma situação de violência na escola, né, que tem uma repercussão grande, a mídia, ela faz o quê? Principalmente da pública, né? Porque também acontece na escola particular. Na escola particular abafa, ninguém fica sabendo. Agora, na pública vai repórter, vai jornal, fica né? Uma semana aquilo fica falando, exatamente. Vai no Datena, né? Todo mundo recebe por WhatsApp o que é o vídeo da escola, né? Então, existe o quê? Um repertório, né? Se amplia aquele problema, né? Porque tem um eco, né? Em relação à questão da mídia. Mas as situações de violência, elas não aumentaram na escola, de violência. O que a gente fala que aumentou na escola, né? São as situações de incivilidade. Tá? O que são essas situações de incivilidade? São microviolências. Então, eu vou definir a violência para a gente depois entender as incivilidades, que é o que mais tem na escola. Mas tem um pesquisador francês que faz pesquisa aqui no Brasil, chamado Debarbier, que ele mostra o seguinte: essas situações de incivilidade, essas microviolências, se a escola não cuida, em médio prazo, ela tem uma tendência a se tornar o quê? Uma escola com a violência de fato. Tá? Então, a violência a gente divide em duas. A violência dura. Tá? O que seria a violência dura? Quando acontece algo que fere o Código Penal. Tá? Então, lesão, extorsão, tráfico de drogas na escola, agressão físicas que são muito severas, né? Então, eu tive um caso numa escola que as meninas bateram na outra e arrebentaram toda a cartilagem do nariz da menina. A menina foi para UTI. Então, são situações que são mais graves, né? Esfaqueado, enfim. Furto, depredação, porte de arma, abuso sexual, né? O que seria a violência branda? Né? Elas também são reguladas pelo Código Penal, mas elas são de menor gravidade. Tá? Então, depredações, às vezes picha, insultos, atos que visam humilhar, difamação, bulinagem. Esse tipo de situação, esses dois tipos, né, de violência, né, tanto a branda quanto a dura, é o que a gente menos tem dentro da escola. Tá? O que a gente mais tem dentro da escola, eu já vou voltar no bullying, tá? Mas o que a gente mais tem dentro da escola são justamente o que a gente chama de incivilidade. Então, o que são as incivilidades? Essas situações de agressões, né, do cotidiano, e elas se repetem, elas têm uma frequência muito grande. É o tempo todo. Então, eu derrubo o material dela, eu não peço desculpas. Então, uma situação de violência, eu preciso de um tipo de intervenção. Uma situação de incivilidade, eu preciso de outro tipo. Uma situação de transgressão, que é quando quebra a regra da escola, eu preciso de outro tipo. Às vezes, os professores, eles ou usam a mesma estratégia, a escola usa, ou então eles colocam 2 pesos e 2 medidas. Quer ver um exemplo? A gente estava assistindo uma aula e o menino estava de boné. E naquela escola não podia usar boné. Quando ele está usando boné, ele está fazendo o quê? Qual é o problema? Então, é uma transgressão, certo? Tá aqui, ó, é uma transgressão, certo? Não vai de uniforme, né? Enfim. Então, eles querem, né, justamente, não é chamar atenção, né? Eles se sentem injustiçados com isso. E às vezes o professor fala assim para mim, mas eles podem carregar droga no boné. Tá, mas eles podem carregar na cueca e nem por isso todo mundo tira a cueca dos meninos, né? Eles podem colocar no sapato, né? A droga, quer dizer. Então, não é isso que justifica. Agora, se eu tenho uma escola mais democrática, mais cooperativa, eu tenho que ter espaço para discutir isso com os alunos, ouvir a opinião dos alunos, né? Ouvir a opinião, né, gestor, professor, né? E eu tenho que ter um princípio bom que sustente, porque senão a gente vai ficar brigando por regra que é absolutamente inócua, inadequada, desnecessária, em pleno 2016. E aí, nessas situações de bullying, a gente vê isso. Aqui é só uma diferenciação entre o que é o bullying e o cyberbullying, né? Claro que para o bullying acontecer precisa de uma frequência, o cyberbullying não. Uma postagem já era, né? Porque você postou uma vez, é muito compartilhado, né? Agora, é importante a gente entender no bullying que tanto o alvo quanto o autor de bullying, esses 2 meninos, eles têm uma imagem de si rebaixada. Aquele que pratica, ele também rebaixa justamente para ele se sentir superior. Então, eu preciso ofendê-la. E aí, no caso aqui, por exemplo, os 2 usam óculos, tá certo? Aí eu chamo, só 4 olhos, só cegueta, né? E falo isso para os 2, tá certo? Ela chora, esperneia, grita, para!
e ele, de fato, não se importa. Não é que finge que não se importa, ele não se importa. Qual que é a diferença? A diferença é que ele se vê como alguém de valor por usar óculos. Ele não se vê por ele próprio como inferior por usar óculos. Ela se vê como alguém inferior por usar óculos, hipoteticamente, né? E aí, claro, quando eu me vejo... Isso serve para qualquer característica. Por que tem gente que é gordinho, tem o apelido de bolão, não é? E lida super bem com isso. Ele não se vê como menos por estar acima do peso. Agora, tem aluno que às vezes está um pouquinho só acima, chamou ele de gordo, ele já... Porque ele se vê como inferior, né? Então, isso é o que a gente chama de representações de si. Quando a gente quer fazer uma boa intervenção nas situações de bullying, bullying é algo complexo para se trabalhar na escola, principalmente porque é uma violência velada. Só para vocês terem uma ideia, quando a escola descobre, os pais, essas crianças já sofreram há pelo menos 1 ano e meio. Você não descobre antes. E acontece muitas vezes nessas situações, sabe? Entre pares que a gente acha é bobagem, é da idade, isso é coisa de criança, é coisa de adolescente. E muitas vezes as pessoas falam isso, na minha época também tinha, isso é tudo frescura. Esse povo da psicologia agora fica falando isso. Na minha época tinha, ninguém ligava, olha aí, eu sobrevivi. Mas provavelmente quem fala isso não foi quem sofreu. Porque quando você encontra com um adulto que sofreu esse tipo de humilhação, né, de violência dentro da escola, isso tem consequências para a vida sempre. O que a gente tem que fazer com essa menina que sofre, então? Melhorar essa imagem que ela tem de si. Ela tem que se sentir valor. Então, né? Isso. Mas o menino que é o agressor, às vezes a gente tem a ideia que o agressor, ele merece ser punido. Não que em algumas situações isso não vai acontecer, tá? Mas... ele também tem uma imagem de se rebaixado, ele também precisa de ajuda, também é um menino que precisa de ajuda, né? E agora, as melhores intervenções a gente encontra quando a gente trabalha com o público, quando não tem esses que vão aplaudir, né? Então, quando esse agressor, ele fica sozinho, porque veja, às vezes ele leva o menino para dentro do banheiro, vai lá e comete uma agressão dentro do banheiro, mas o que ele faz? Ele tira a foto, manda para todo mundo, ele sai contando, entendeu? Se eu não tiver esse eco, não acontecem essas situações. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma escola em que as crianças se comovam com o outro. Comover, né? Essa questão de... né, não posso permitir que isso aconteça com outro colega, mesmo que ele não seja meu amigo. Ele não precisa ser. Porque quando a gente pergunta para os meninos, né, para quem que você contaria, para quem sofre, para quem que vocês acham que eles contariam? Pediriam ajuda? Para um adulto, para o pai, para a mãe, para o professor? Qualquer idade. Para um amigo. Eles pediriam para um amigo. Qual que é o problema dessas crianças que sofrem isso e adolescentes? Eles não têm bons amigos. Eles ficam sozinhos, né? Eles têm algumas características que deixam eles sozinhos. Então, vejam, a equipe de ajuda atua nisso. Ele não é o meu melhor amigo, mas ele é alguém que é confiável que eu posso ir lá e pedir ajuda. Ou que está olhando por mim. Que tá, né? Então, a gente acaba fazendo... exatamente. Tá? Sabe que a última pessoa que eles pedem ajuda? Não, a professora mulher. Por que vocês acham que acontece isso? Porque normalmente se a gente descobre que acontece uma situação dessa, o que a gente faz? Age como uma leoa, né? Fica uma fera. E quem está sofrendo isso quer o quê? Descrição. O menos que ele quer, até porque ele está vulnerável e ele tem medo da reação. Então, se você chama, eu vou chamar todo mundo, eu vou colocar todo mundo para falar, né? Isso é o que mais... Por isso que tem um método que chama método PICAS, que a gente usa justamente para fazer essa intervenção quando você já sabe quem é o alvo e você já sabe, né, quem é o agressor daquele alvo. E aí é um protocolo mesmo, que é diferente da mediação de conflitos. Que, claro, é embasado, tem alguns princípios da mediação de conflitos, mas é específico para essa situação de bullying, porque é uma violência que é muito característica, né, e que tem uma consequência muito severa nas relações e no desenvolvimento da criança e do adolescente, né? O último para a gente distinguir é a questão da indisciplina, né? Então, o que é a indisciplina vista hoje, né? Antes a gente tinha uma concepção que indisciplina era tudo aquilo que incomodava o professor, né? Eu perco meu tempo para organizar minha aula, né? E disciplina olha, tudo quieto, nada atrapalha, né? Hoje a gente tem uma concepção de indisciplina, né, que é a quebra do contrato pedagógico. É aquela ruptura, você planejou a aula e de repente você não consegue dar aquela aula. Essas são situações de indisciplina. Então, voltando lá, se eu tenho um aluno que ele transgrediu uma regra, a minha intervenção vai ter que ser primeiro pensando, claro, essa regra é boa? Né? É uma regra válida? É sustentada pelos nossos princípios? Né? Vale a pena a gente brigar por ela? Bom,
é uma regra importante. Então, como é que a gente vai atuar para que ele... Às vezes eles não sabem as regras. Tem isso também. Regra de escola, essa do boné, por exemplo, tinha uma escola que eu fiz a pesquisa que eu tinha certeza absoluta que podia boné, porque todo mundo usava. Aí quando eu fui entrevistar os professores, não, aqui não pode boné. Falei, não, né? Não sabia, né? E aí os alunos também não sabiam. Uns falavam que podia, outros falavam que não podia, né? Então essa clareza das regras. Eu lembro que eu perguntava assim para eles, quem é que faz as regras aqui da sua escola? Eles diziam assim para mim no começo, aquele homem, sabe que manda em tudo aqui em São Paulo? E eu ficava pensando, quem será que é? Até que um chegou e falou assim, é o Serra, porque ele era o governador na época. Aí eu falei, por que eles acham que é o Serra que faz as regras da escola? Porque no estado, era a escola estadual, eles recebem um caderninho com o regimento das escolas estaduais, e aí vinha lá, governador José Serra. Os que leram, eles batiam o olho, claro, quem faz a regra era, né, para eles. Olha como é algo distante. Se eu quero um ambiente sociomoral mais cooperativo, mesmo a regra que não é negociável, eu tenho que ter um espaço para discutir sobre isso. E tem regras, gente, que a gente tem que rever, tem que repensar, tem que tirar, né? Que não cabe mais, que em 1910 era ótima, mas que em 2016 não dá mais. Né? Para a gente ficar outro dia numa escola, a meia tem que ser branca, toda branca, não pode ter. Né? Então vocês imaginem, você não está de meia toda branca? Você está ouvindo tudo que eu estou falando, está entendendo? Né? Não, está comprometendo a aprendizagem dela, entende? Gente, não está. Então, para que eu vou brigar com isso, né, por isso? Não tem necessidade de se brigar por isso. Bom, as situações de indisciplina, se ela está ligada à questão da quebra desse contrato pedagógico, a primeira coisa, claro, eu tenho que pensar, a minha aula é só expositiva? A minha aula é só cópia? Né? Eles participam? Veja, a gente tem pesquisa desde 1930 mostrando que os alunos aprendem muito mais entre pares do que com o adulto. Mas a gente insiste em fazer o quê? Colocar eles de forma individual, ninguém abre a boca, ninguém fala. Se eu tenho conhecimento de que essas pesquisas, elas são reais, né? Já tem pesquisas mais atuais sobre isso, inclusive na parte de neurociência, que agora está muito sofisticado, né? Se eles aprendem mais entre pares, eu tenho que usar isso a favor da minha aula. Eu tenho que construir uma aula, organizar uma aula em que isso... Agora, vai dar conflitos, vocês percebem que aí é uma outra coisa. Quando eles trabalham em grupos, dá conflitos. Se eu entendo que conflito é algo ruim, eu vou ter que evitar o conflito. Mas se eu entender que o conflito é uma oportunidade de aprendizagem para que eu possa me relacionar melhor, o que eu tenho que fazer? Entender que essa aula vai ser mais positiva. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 filhos, né, 2 meninos. Quando eles tinham, um tinha 9 e o outro 13, né? Na época eu trabalhava com formação na área de matemática, não na área de moral. E aí veio o meu mais novo e falou assim, mãe, eu estou com dificuldade, ele não estava entendendo o que era a questão de probabilidade, né? Bom, eu falei, ótimo, né? Vou usar tudo que eu uso com meus professores agora na formação com meu filho. E expliquei de um jeito, expliquei do outro, peguei papel, não sei o quê, fiz no concreto, tal. Depois de meia hora eu estava suando, ele me olhando com aquela cara de paisagem, sabe? Eu via que não desequilibrou nada, né? E eu pensando, que outra forma será que eu poderia trabalhar com ele isso para ele entender? Não entendeu, não. Nisso passa o meu mais velho de 13 anos e fala assim, o que você não entendeu, Bruno? Peraí, é isso. Isso. Entendi, agora tá bom, obrigado. Eu fiquei olhando, ele explicou em 10 segundos, né, uma coisa que eu não teria explicado daquela forma. Né? E eu trabalhava nessa área de formação. Né? Aí eu falei, Lipe, por que você explicou para o seu irmão de cara assim? Ele falou, mãe, porque eu tive a mesma dúvida na idade dele. Minha professora ficou explicando de um monte de gente, eu não entendi. Quando meu amigo me explicou desse jeito, eu entendi. Então, vocês percebem? Eles têm uma forma de raciocinar muito mais próxima. Isso serve para os conflitos também. Né? Então, a gente não vai abandoná-los à própria sorte, mas quando eles têm esses conflitos, se eu entender que o conflito é uma oportunidade para me relacionar melhor, eu não vou criar um ambiente dentro da escola para se evitar conflitos. Por que a gente faz para evitar conflitos? A gente coloca câmeras de segurança, não é isso? Olha, vocês estão sendo filmados, sorriam, hein? Olha lá, ninguém pode brigar aqui, né? Eu coloco muitos reguladores que são externos, coloco mais pessoas para tomar conta, né? Eu dou mais sanções expiatórias, eu vou fazendo de uma forma para que eles entendam, o conflito é ruim, e o conflito não é ruim. O que é ruim é a forma como eles resolvem o conflito. A gente pode resolver os conflitos de uma forma mais submissa, de uma forma mais agressiva ou de uma forma mais assertiva. Os conflitos que são resolvidos por uma forma mais submissa, quando a gente é submisso na resolução de conflito, o que significa? Eu não considero o meu ponto de vista naquele conflito, eu aceito do outro. Vocês percebem? O agressivo é exatamente o oposto. Eu só considero o meu ponto de vista e eu vou brigar por aquilo e não vou considerar o do outro. O assertivo é aquele nosso sonho de consumo,
né, para a humanidade, né, em que a gente possa, né, ter esse equilíbrio entre sair do meu ponto de vista, ir para o ponto de vista dela, voltar para o meu e tentar resolver de uma forma, veja, porque o que é uma boa resolução de conflitos? É uma forma que fique boa e justa para os dois lados. Tá? Não pode ter um desequilíbrio. O conflito é o desequilíbrio, mas a resolução, só que nem todo conflito é resolvido. Às vezes, só o processo de mediação, ele já é importante para essa aprendizagem, mesmo que não tenha uma solução. Por exemplo, furto. Às vezes tem uma situação de furto, você não consegue descobrir quem é. Mas quando tem esse conflito na escola, o que a escola quer saber? Quem foi, não é isso? E às vezes o quem foi não é tão, não que não seja tão importante, mas não é o mais importante, é o que eles podem aprender. Qual que é o problema quando a gente vive num lugar em que se furtam as coisas dos outros? Imagine que a gente vai sair para o café agora. Aí volta, ele fala assim, pessoal, ó, mexeram na minha pasta aqui, sumiu R$100. O que acontece na outra aula quando vocês forem sair para o café? Todo mundo carrega a bolsa, não é isso? Ninguém vai deixar. A gente criou o quê? Um clima de desconfiança, né? Então, qual que é o problema do furto? A gente está vivendo num ambiente em que não há confiança, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Quer ver um outro exemplo? Eu estava observando uma outra escola, uma escola particular, e os meninos começaram a brincar de lutinha. Meninos de 12 anos de idade. O que dá quando começa 3 moleques a brincar de lutinha? Começa a lutinha, né? É uma brincadeira, mas logo um dá uma tunda mais forte, né? E alguém acaba, né, machucado. Bom, foi exatamente o que aconteceu. Estavam brincando, tal, de repente deu uma mais forte no colega, o menino bate as costas na parede e derruba o extintor de incêndio. A hora que derruba o extintor de incêndio, chega o monitor, qual que é a primeira pergunta que o monitor faz? Quem foi? Claro, ninguém quer saber se machucou, se está bem, né? A gente quer saber quem foi. Por que a gente quer saber quem foi? Para punir esse menino, claro, né? Bom, se eles tivessem 8 anos de idade e o monitor chega e pergunta quem foi, o que eles iam dizer? Ele, ela, na hora. As crianças pequenas, o adulto perguntou, elas falam, né? Agora, entre os adolescentes, isso muda. Porque veja, quem que é o mais importante? Não é mais a figura de autoridade, são os pares. Essa imagem que eu quero manter com os meus pares. Então, quem foi? Ninguém, né? Não foi ninguém. Ninguém abre a boca para falar. Mas a escola fica feliz com esse ninguém? Não. Então, o que a escola faz? Usa mecanismos, né, para descobrir quem foi. Então, vem o professor, dá uma dura. Vocês são homens para fazer, mas não são homens para assumir, sabe? Vou mexer no brio dos meninos, né? Até que vem diretor, né? Vem coordenador. Ó, se não aparecer um nome na minha porta até meio-dia, sabe essas coisas? Bom, um dos 3 meninos resolve ir lá falar com a coordenadora. E fala assim, olha, eu vim falar que eu estava lá no meio, tal, eu fui um dos que... Aí, o que é a primeira coisa que a coordenadora pergunta para ele? Quem são os outros, né? Claro. Aí ele fala assim, olha, os outros, se eles quiserem, eles podem vir aqui falar com você. Eu estou vindo falar que... E que a gente começou numa brincadeira, foi mal, tal, e a gente acabou exagerando, tal, eu vim aqui para pedir desculpas, mas vocês falaram que a gente é homem para fazer, não é homem para assumir, porque, né, isso pegou para ele, então eu estou assumindo, tal. Aí esse menino volta para a classe com papel de advertência, escrita. Quando ele chega na classe com papel de advertência, o que os colegas falam para ele? Meu, como você é trouxa, né? Como você é idiota, para que você foi contar, né? Ninguém ia ficar sabendo, né? Vejam, né? O que a gente pode pensar dessa situação? Claro que ela tinha lá dentro do regimento da escola a possibilidade de dar uma advertência por escrito para esse menino por conta disso. Mas o que fez esse menino diferente dos outros? O que ele fez? Ele assumiu sozinho, ele foi lá e falou a verdade. Não é? E se a gente quer que verdade seja um valor forte na personalidade dos nossos alunos, eu preciso reconhecer isso. Então, não é passar a mão na cabeça e falar assim, ai, que ótimo, agora você assumiu, então tudo... Mas é falar assim, olha só, você poderia não ter contado. Talvez eu nunca ficasse sabendo quem foi. No entanto, você teve coragem de vir aqui sozinho e assumir sozinho o que você fez. Não é? Se ele tivesse machucado alguém ou estragado, a gente ia ter que ver como reparar isso. Às vezes, quando machuca, não tem como reparar. Né? É algo que é grave. Nesse caso não aconteceu isso, não estragou nada, não machucou ninguém. Mas se tivesse acontecido isso, seria um próximo passo. Né? Olha, eu poderia te dar uma advertência, mas só o fato de você ter vindo aqui... Aí tem professor que fala assim para mim, aí, Adriana, e aquele que vai assumir só porque... Bom, mas
Se esse menino está indo lá e agindo de má fé, isso é um problema de quem? Dele. Se eu descubro que ele está fazendo isso, né, que ele não está sendo honesto, a partir do momento que eu descubro, eu vou trabalhar com ele. Mas eu não posso... Veja, esse ambiente sociomoral da escola, ele só constitui em relações de confiança. Então, eu tenho que sempre partir do pressuposto que aqui as pessoas estão falando a verdade. Na quebra dessa confiança, numa mentira, aí a gente vai trabalhar com aquele. O problema é que, às vezes, ela mente. O que eu faço? Eu crio uma regra para a escola inteira em função que ela faz isso, né? Você já percebeu? Pensem isso na nossa realidade adulta. Você tem, às vezes, o professor, você nunca chegou atrasado, aí um professor chega sempre, aí a escola resolve fazer uma regra porque aquele professor chega sempre atrasado, e aí o que nunca chegou, um dia furou o pneu do carro, ele é prejudicado em função de uma regra que foi criada por alguém que teria que ter sido trabalhado com quem? Com aquele que está chegando sempre. Não, agora todo mundo chega atrasado. Bom, então é o problema do grupo. Então vamos pensar numa regra em relação a isso. O problema é que, às vezes, você suspende o aluno porque ele arrebentou a cara do colega, ou porque ele pichou a parede, ou porque ele não trouxe a lição de casa. Eu coloco tudo no mesmo balaio. Eu uso o mesmo peso e a mesma medida para situações que são diferentes. Então, eu tenho que ter uma escola que faça essa reflexão e pense, olha, peraí, o que meu aluno pode aprender com essa situação? O que ele está precisando aprender? Ele precisa saber sobre as regras da escola, ele precisa saber como se comportar, então como agir dentro da sala de aula, numa aula, por exemplo, em que ele está tumultuando, está fazendo com que a aula não aconteça, né? Se eu não faço essa reflexão, a gente coloca exatamente isso, tudo nessa baciada e as coisas não resolvem, ao contrário, aumentam. Né? Com o tempo a gente sabe que essas coisas acabam aumentando. Como a gente tem feito isso então? A gente tem feito isso pensando com os professores, aqui são exemplos, mas eu fui dando outros, mas pensando com os professores, né? Sobre quais são os problemas mais recorrentes que tem na escola. Então vocês têm uma reunião pedagógica, vamos pensar, vamos fazer um levantamento, quais são os problemas que a gente mais enfrenta? Qual é a natureza desse problema? É indisciplina? É incivilidade? É bullying? É conflito? É transgressão? Né? Como é que a gente vai atuar? Então, a gente discute coletivamente com os professores e depois a gente cria protocolos. Porque quanto mais coerente for a escola, melhor. Porque quando ela fala assim, eu não vejo problema, eu permito o boné, mas aí ela não permite, é um problema que a gente tem isso na escola. Só que se vem de cima para baixo, vocês percebem? Tem que ter um espaço de discussão para que você coloque seus argumentos, ela coloque os dela, e aí a escola chegue a um consenso. Então, não dá para evitar. E a gente tem uma concepção, né, numa escola mais tradicional, de que o conflito é ruim. Então eu vou criando cada vez mais mecanismos para que eles não aconteçam. E a gente não consegue impedir que os conflitos aconteçam. Né? Então, se a gente já partir desse pressuposto, acho que se hoje vocês saírem refletindo sobre isso, eu já vou considerar muito importante, que o conflito é uma oportunidade de aprendizagem. Nessa visão, né, a gente vai aproveitar os conflitos para trabalhar os valores e as regras da escola, né, para trabalhar as relações entre iguais, né, para perceber o que os nossos alunos precisam aprender, né, como se relacionar de uma forma melhor. Né. E a gente tem que entender também que quanto mais cooperativa for uma turma, quanto mais eles trabalharem em grupo, mais conflitos vão acontecer. Quanto mais a turma, né, for organizada de uma forma autocrática, né, em que cada um trabalha por si, ninguém fala, tanto que aí onde acontecem as situações de conflito nessas escolas? Recreio, aula de educação física, que aí você solta a boiada, né? Não é assim que os professores falam? Olha, soltou os meninos, agora tudo acontece. Por quê? Porque eles não têm oportunidade, quando aparece a oportunidade é lá que vai acontecer. Né? Agora, também não dá para a gente pensar que eu vou o tempo inteiro ficar mediando o conflito da minha aula. Né? Por isso que ter esses espaços, né, de mediação, eles favorecem isso, porque uma mediação bem feita, a mediação pode acontecer pelo professor nessas situações, como eu dei o exemplo do escorregador, mas pode ter uma mediação em que eu posso pedir essa mediação. Isso pode acontecer inclusive entre adultos, ela pode pedir uma mediação com aquela outra professora e a outra professora pode querer ou não participar. Mas aí eu tenho que ter um mediador que faça esse papel, que é o papel o quê? De coordenar perspectivas diferentes, de reconhecer esses sentimentos, né? De pensar em soluções que fiquem boas para os dois lados, né? De fazer uma reconstituição daquilo que aconteceu. Né? Então, esse é o papel do mediador, né? Que pode ser um aluno, se for preparado para isso, da equipe de ajuda, né? Quando eles ficam mais velhos, mas pode ser também
alguns professores da escola, alguns da equipe gestora, né? Quanto mais a gente forma, né, a comunidade escolar como um todo para essa questão de mediação de conflitos, ou seja, para uma aprendizagem do diálogo, resolver as coisas por meio do diálogo, é algo que é fundamental. Olhem as nossas relações hoje, né? Essa questão política que a gente tem passado hoje, como a gente é intolerante a qualquer coisa que não seja aquilo que a gente pense, né? E nós somos adultos, né? Então, como é que a gente quer que as nossas crianças, os nossos jovens, né, cresçam, né, coordenando perspectivas diferentes, considerando opiniões diferentes? Ela pode adorar preto, eu posso detestar a cor preta, eu posso gostar de vermelho, ela pode odiar vermelho, mas isso não faz com que eu seja melhor ou pior do que ela. Isso não me autoriza a desrespeitá-la, não autoriza ela a me desrespeitar, né? Então, essa discussão ela precisa ser constante na escola. Por isso que a gente tem criado esses espaços específicos, mas a gente também tem feito essa discussão. Então, as assembleias, a gente tem feito assembleias de docentes. É muito interessante ver como as crianças do Fundamental 1, elas dão um banho nos professores em relação à discussão de assembleia. Porque às vezes o professor fala assim, ele não escuta, ele fala por cima. Vai fazer assembleia com o professor? Não escuta, fala por cima. Às vezes, né? Mas isso não é um pré-requisito para fazer assembleia. É justamente o quê? Uma oportunidade de aprender a se colocar, a ouvir uma opinião diferente, a esperar a sua vez para falar. E a assembleia vai fazer com que isso, a assembleia, um espaço, né, uma roda de diálogo, que você tem um problema que é coletivo, ela vai dar oportunidade para isso. A mediação nos casos que são o quê? Pessoais, é a nossa relação. Então, não preciso expor isso para a classe inteira, mas o meu problema com ele, né? Então, ele me bate frequentemente, ou me xinga frequentemente, me ofende, enfim, né? Bom, aqui eu fui falando mais ou menos, mas acho que uma coisa que eu não disse que é importante é cuidado com as transferências dos conflitos. Quando a gente transfere para a família, não significa que eu não possa... Primeiro eu tenho que pensar, essa família dá para compartilhar o problema com ela ou ela vai mais atrapalhar do que ajudar? Né? Bom, a partir do momento que eu sei, não, pode ser que ela ajude, então vamos trabalhar com a família de uma forma colaborativa e não de transferência, porque quando você manda, vai lá e resolve o problema, o pai faz o que ele quer. Tem uma situação que aconteceu há uns 4 anos lá no interior, que foi o seguinte, a professora de alunos de 6 anos de idade mandou um bilhete para o pai assim, seu filho roubou R$1 do colega, favor devolver. Né? O que tinha acontecido? Ele achou uma moedinha na mesa do coleguinha de R$1, foi lá na cantina, comprou balinha, deu para todo mundo, inclusive para o dono do R$1. Quando o menino voltou para a classe e viu que não tinha a moeda de R$1, falou, professora, cadê minha... Aí a outra amiguinha falou, foi ele que pegou. Ele falou, mas agora eu comprei bala e todo mundo comeu, como é que eu vou devolver? Né? Você também comeu a bala. E a professora então manda esse bilhete que era para o pai devolver R$1 no dia seguinte. O menino ficou 1 semana sem ir para a escola. Quando ele volta de luva. O que o pai fez? Então, ele arrancou as unhas do menino. E aí quando você ouve a professora falar, ela fala assim, mas esse homem é um animal. Eu falei, tudo bem, você pode até achar isso. Mas ele usou o recurso, porque o pai, na simplicidade, uma escola rural, ele dizia assim, eu não vou criar filho ladrão. Então eu fiz isso para ele aprender. É o recurso que o pai usou, achando que estava fazendo o quê? O bem para o menino. E a professora dizia, mas nunca eu imaginei. Então a gente tem que tomar um cuidado com essas transferências. Cuidado com esses conflitos que acontecem e a gente manda um bilhete para o pai, até porque no que está escrito, não existe essa questão do olho no olho, de você poder explicar, de você ver a reação daquela pessoa, né? Então cuidado com isso, evitem esses bilhetes. Né? Às vezes é muito mais produtivo você esperar, chamar, conversar com o pai pessoalmente do que mandar uma... Diferente de comunicar, aconteceu uma situação, a criança machucou, tem que comunicar. Agora, tome providência significa faça o que você achar, né, que deve fazer. Então, nessa perspectiva mais democrática, o conflito, então, ele precisa integrar o currículo, gente. A gente tem que entender que o currículo faz parte do nosso currículo. Como é que a gente faz isso? Com as atividades de mediação e com atividades que são sistematizadas. O que são essas atividades sistematizadas? É o que a gente chama de conflitos hipotéticos. Desde os pequenininhos, a gente trabalha com fantoches, histórias da literatura, gibi, filmes, aí com os maiores, dilemas morais, mas que são situações em que, diferente da assembleia ou da roda de avaliação, né, da avaliação do dia, das rodas de diálogo, em que eu vou tratar dos problemas que são reais, eu vou pensar em problemas que não são meus, mas eu estou pensando naquele menino que bate sempre, lá da historinha, lá do filme, né, do gibi, e aí a gente coloca eles para discutirem. Tem que ser
aulas que sejam reflexivas. Eles criam historinhas e fazem com os fantoches. Aí a gente pergunta qual que era o conflito, como é que eles resolveram, tinha uma outra forma para resolver, como é que será que se sentiu aquele que apanhou, como é que se sente aquele que bateu, né? Que outro jeito teria para resolver? Tá? Aqui fizeram um gráfico sobre quais as causas mais frequentes dos conflitos nas 5 faixas etárias, então dos 3 até os 14 anos. Vejam, olha aqui as crianças pequenas de educação infantil. O vermelhinho é a disputa física, como causa de conflito. Por que que o conflito está acontecendo? Ele quer sentar ao lado da professora, ele quer ser o primeiro da fila. Vocês reconhecem isso? Tá? Olha aqui o roxinho, é provocação. Isso foi um achado da pesquisa das meninas. A provocação, ela acontece desde que eles são pequenininhos. Vocês viram no vídeo, né? Vai lá, empurra, cutuca, o pai coloca a perna, né? Mas olha só, se aqui entre os pequenos ela não chega a 20%, ó, chega a 20%, olha o que acontece entre os adolescentes. Vocês percebem como cresce a provocação? Então, se eu quero atuar com os conflitos entre os maiores, eu vou ter que pensar justamente nessa causa. É a provocação? Como é que a gente vai tratar com esses meninos sobre a provocação? E aí, nessas atividades que a gente faz com os alunos, a gente faz atividades de provocação, para eles discutirem e refletirem sobre essa questão da provocação, tá? Olha aqui o verdinho, reação ao comportamento perturbador. Sabe o que é isso? É grande também, ó. Não, é assim, eu tô batendo meu pé aqui assim, ó. Não quero provocar ninguém, tá? Fala, para. Ai, para. Entendeu? Ela falou para, eu vou lá e bato mais. Então, isso é reação ao comportamento. Eu não tinha intenção de provocar o outro, mas de repente um para do outro faz com que eu vá lá, né? E isso, aciona, exatamente. Olha só como também é grande, né? E essas situações, aí vejam aqui, ó, a exclusão. O que é diferente da exclusão entre os pequenos e dos maiores, né? Como causa, né? O pequeno, quando ele está num conflito, né, ele normalmente, às vezes, existe a questão do... acaba o conflito para ele. É diferente do grande, que ele pode parar aquele conflito, tá? Mas o pequenininho de educação infantil, às vezes ele acabou de brigar, tal, de repente você vê, ele está brincando com o outro. Aí você vai querer fazer uma mediação daquilo. Gente, já era, entendeu? Já foi. Você tem que fazer na hora, né, que aconteceu. E a avaliação do dia, ela vem para uma reconstituição, né, para uma reconstituição daquilo que aconteceu, mas não vai atuar naquele conflito. Então, o conflito deixa de existir, né? Olha aqui, ó, a agressão física, que a gente acha que é uma causa muito grande. Normalmente, a agressão física ela é o quê? Mais consequência. Eu tenho conflito, então eu fui provocado, eu fui disputar o espaço físico, aí eu vou lá e bato. Então, entendeu? É como eu resolvo o conflito, mas não como causa do conflito. Aqui eu trouxe vários exemplos de cada um, tá? Para vocês. E agora aqui, que é o mais importante. As estratégias que eles resolvem os conflitos. Então, a gente colocou 3 categorias. As estratégias físicas e impulsivas. Olha aqui, ó, os pequenininhos usam essas estratégias. As estratégias unilaterais. Eu vou lá, peço desculpas. Um fica feliz, mas o outro não. E as estratégias que são mais cooperativas, quando de fato os dois lados saem satisfeitos, né, nessa estratégia de resolução de conflitos. Olha o problema que a gente tem, que eu falei para vocês. Um aumento significativo nessas faixas etárias. E isso não aconteceu nessa pesquisa que as meninas fizeram, né? Quer dizer, eles continuam usando estratégias unilaterais e isso tem uma implicação grande para nós da escola. Alguma coisa a gente está fazendo em relação aos conflitos, que não está, né, de fato ajudando esses meninos a evoluírem para estratégias mais cooperativas. Eles ficam em estratégias unilaterais. E aí a gente está formando adultos assim, né, que estão em estratégias unilaterais. Então, a primeira coisa, nas situações em que os alunos estão envolvidos em conflitos, seja calmo e controle as suas ações e as suas reações. Significa, sabe fazer mantra? Eu sou adulto da relação, eu sou adulto da... né? Acreditem nisso, né? E que é importante que a gente se mantenha fiel a isso. O outro, né? Reconhecer que os conflitos pertencem às crianças ou aos adolescentes. Não é largá-los à própria sorte, tá? Mas é não tirá-los do conflito. Quando a gente fala, vai lá, pede desculpas, dá um beijo nela, eu tiro ele do conflito. Como é que eu implico ele no conflito? Quando eu faço ele pensar sobre aquilo. Como é que a gente faz uma criança ou um adolescente pensar sobre um conflito?
quando a gente faz perguntas sobre aquilo. Mas por que você fez isso? E, gente, é fazer perguntas e dar o tempo o quê? Da resposta. Porque às vezes eu falo assim, por que você fez? Você fez de novo? Né? Eu pergunto, já respondo, já faço outra pergunta. Então, deem o tempo, pergunta e para. Machucar, né? Você só podia estar querendo machucar. Você não viu que você machucou seu colega? Não. Mas por que você fez? Espera a criança responder. Né? A partir do que ela respondeu, faz uma contra-pergunta. Né? E, né, acreditem na capacidade deles de resolução. Né? Então, com o que você gostaria? Não é aceitar qualquer coisa, mas você acha que se fizer isso vai ficar bom para você? Se ele te pedir desculpas, é suficiente? Você quer mais alguma coisa? Né? Que outro jeito poderia ser? Sempre façam perguntas, porque são nas perguntas que a gente faz com que eles se desequilibrem e que eles pensem mais sobre aquilo. Quando a gente já dá a resposta pronta, a gente impede eles de pensarem sobre o que aconteceu. E aí, quem é que está pensando sobre o conflito? Nós. A gente fala, você bateu, você fez isso, né? Sou eu que estou pensando aquilo e não... Eu não preciso falar, você é agressivo, mas eu posso falar, bom, então olha... Você bateu na sua colega, né? A hora que a gente chegou, bateu agora de novo, né? Ela já se queixou 4 vezes. E agora? Ela não quer mais ser sua amiga, né? E esse negócio de falar assim, aqui todo mundo é amigo, todo mundo fica de bem, não. Né? Não é você falar assim, tá vendo, sua agressiva? Agora ninguém quer ser sua amiga, você se ferrou, né? Não, gente. Ó a história do respeito lá do começo, né? Então é pensar, bom, mas quando a gente bate nas pessoas, as pessoas não querem mais ficar perto da gente. O que você vai ter que fazer agora para ela, para que ela queira de novo ser sua amiga? Né? Ele vai ter que fazer o quê? Parar de bater, né? Então isso é mas essa reflexão tem que ser feita por ele e não por nós, tá bom? Claro que não deu tempo de entrar na mediação em si, né? Mas eu vou deixar o material completo, mesmo a gente não tendo abordado, tá bom? No nosso site, então, o nosso grupo de pesquisa é aberto. Inclusive, se vocês quiserem participar, só que tem que ir até Campinas. Ele acontece de quarta-feira à tarde, quinzenalmente, lá na Unicamp. A gente tem um grupo que a gente chama de GPEM1, que são o grupo dos pesquisadores, e o 2 que é aberto a professores, coordenadores, diretores. No próprio site, vocês fazem uma inscrição e a gente sempre chama no começo de semestre. O ano que vem, vou fazer 2 propagandas, posso? O ano que vem, em março, a gente vai ter um seminário, a gente faz bienalmente, lá na Unicamp, no Centro de Convenções, para contar sobre essas experiências, esses projetos de convivência ética. Os alunos vão participar, os professores que fizeram a formação vão participar, os gestores. Nós fizemos há 2 anos com outro grupo, agora vamos fazer com esses que realizamos nesses 2 últimos anos. Então, provavelmente no site vocês encontrem informações se vocês quiserem participar, tá bom? Vem o professor Selman, que é de Harvard, que a gente tem uma parceria com essa universidade. A Lívia e a Carol, elas ficaram um período lá com ele. Ele estuda bastante sobre conflitos, tem toda uma teoria sobre isso. Ele vem participar do nosso seminário. Queria agradecer.